Né? Então, se a gente pegar como base o Perrenot, né? Então a maioria das nossas... Philippe Perrenot. Philippe Perrenot. A maioria das nossas ações que nós vamos conversar aqui baseado em Perrenot. Está baseado em Perrenot, principalmente no livro Construir as Competências desde a Escola, livro de 1999. Né? O conceito básico de competência, o que é a competência? Bom, para começar, competência é um conceito bastante amplo, Sim. né? E muito divulgado, difundido, cada autor escreve um pouquinho aqui, um pouquinho, mas no geralzão. Depois né? É até importante que a gente traga outras visões, né, sobre o conceito de competência. A gente vai ficar preso no Perrenot hoje por uma questão de tempo, uma questão não dá para falar de todo mundo ao mesmo tempo, né? E é interessante que o conceito de competência ele vai surgir entre as décadas de 70 e 80, e muita gente critica a escola por meio de competências porque ela tem como objetivo a preparação para o mercado de trabalho, ponto. Né? Talvez daí venha algumas críticas. Uma confusão aí, né? Uma confusão, porque a competência ela se aplica em qualquer situação. Aí Ou é uma releitura que a gente pode fazer em cima disso. Né? Eu diria que a competência, ela procura desenvolver, a escola, né, baseada em competências, ela procura desenvolver o ser humano como um todo. Né? Competências em todas as áreas, né? Não é somente para o mercado de trabalho. Aliás, competência vem do mercado de trabalho. Sim. Né? Foi a partir do mercado de trabalho, do trabalho, que surgiu o termo competência, né? Por isso que eu falei do borracheiro competente, né? Competente. Bom, então vamos lá. Para o Perrenot, competência é um conjunto de conhecimentos, ou seja, saberes, habilidades, saber fazer, e atitudes, o saber ser, que manifestam-se por comportamentos observáveis, trazem implícitos os conhecimentos tecnológicos e as atitudes e valores inerentes à realização do trabalho. Como nós dissemos. Outra coisa também, o pessoal às vezes confunde e acha que trabalhar por competência elimina, né, o fato de ter-se os conhecimentos. Muito pelo contrário, né? É necessário que o camarada domine essa área, tenha conhecimentos, né? E eu não estou falando de uma área específica, não, todas. Você articula... São ferramentas, a competência, você articula vários saberes... Como diz Perrenot, mobiliza. Sim, né? Vários. Então, quando a gente fala, por exemplo, da competência leitora... que foi o que a gente falou aqui agora há pouco. Que nós não temos nenhuma em chinês, se tratando da língua chinesa. E olhe lá, língua portuguesa... ainda falha um pouquinho. Por quê? Porque para a gente ser competente, por exemplo, na leitura... né, ou competente, por exemplo, na escrita, né, se fala da competência leitora e escritora, a gente precisa articular diferentes habilidades para juntar aquela competência, no caso, a competência escritora. Então, eu tenho que reconhecer classes de palavras, eu tenho que saber aplicar a gramática, eu tenho que saber articular as palavras, eu tenho que saber como me expressar, né, na modalidade escrita. Sim, ortografia. Então são várias as habilidades que eu preciso juntar para formar essa competência leitora e escritora, né? Competência escritora, que é o principal calcanhar de Aquiles do Brasil. Na escola, né? Da escola qualquer nossa, lugar, né? Em qualquer lugar. Hoje em dia se fala muito de analfabetismo funcional. Ele advém da onde? Não, esse analfabeto funcional, ele não detém essa competência leitora. Porque ele lê, mas não entende o que lê. Exato. Então ele não compreende. E quando escreve errado. Sim. Né? Quando você lê e não entende, você não reconhece as palavras, você não consegue montar aquela ideia. Você não tem coesão no texto, né? E por aí vai. Então, por aí. Você lê e não entende. Exato. Então você reconhece a letra. Você sabe que aquela letra reconhece os caracteres, né? Isso. Você apresentou até um significado para ele, sabe que aquilo é uma letra. Mas no conjunto, você não consegue entender o que aquilo está dizendo. Exatamente. Que é o analfabeto funcional. Exatamente. Então, a competência, ela permite
mobilizar conhecimentos, diferentes conhecimentos para enfrentar uma determinada situação. Diversas áreas do conhecimento, né? Não é o uso estatístico de determinadas regrinhas decoradas, mas uma capacidade de lançar mão de diferentes recursos de uma forma criativa e inovadora, no momento e no modo necessário. Cada momento terá que enfrentar situações novas e algumas delas podem ser complexas, em que você precisa de diferentes competências para Exato. né, chegar aí você tem, que você falou no começo, a competência e a habilidade. Sim. As habilidades, na verdade, ela se reflete a partir do uso das competências, né? É a partir do uso constante, né, daquele conhecimento que advém a habilidade, né? Então não adianta você aprender a ler se você não lê livro. Você aprendeu a ler, sabe identificar as letras, as palavras, mas não sabe o significado porque você não leu. Não adianta aprender a escrever se você não praticar a escrita. Porque daí é que vem a habilidade entre ler e escrever. A competência. Exatamente. A habilidade você adquire fazendo. Sim, né? Com a prática, com a reflexão. A competência, ela vai orquestrar, segundo o Perrenot, um conjunto de vários esquemas. Então são vários esquemas de percepção, de pensamento, de avaliação, de ação. Então a junção desses diferentes esquemas vai te trazer essa E como é que funcionaria esses esquemas de percepção, de avaliação? Então, aí entraria nas questões de habilidade. Né? Então, o que são habilidades? Elas são menos amplas do que as competências. Né? E elas fazem parte. Várias habilidades constituem uma competência, porém, uma habilidade não é exclusiva de uma determinada competência. Porque uma mesma habilidade serve pode contribuir para várias competências diferentes. Por exemplo, você vai resolver um problema em matemática, mas para resolver esse problema de matemática você tem que ter competência leitora. Por exemplo, se você não souber ler e entender o problema de matemática, você não vai saber aplicar a regra matemática para a resolução do problema. E você tem que saber qual que é o significado dessa regra e não só também, decorar. Não só decorar. Né? Também. Ou no caso da física, em que muitas vezes você precisa de habilidades que vêm da matemática, habilidades que vêm da geografia. Sim. Né? Habilidades que a própria geografia, biologia. Que vem da matemática, vem da física, vem da química, em geoquímica. Sim. Então, várias habilidades, vários conhecimentos e várias habilidades. Então, o Perrenot fala que é a mobilização disso tudo, né? E com habilidade. Habilidade seria a presteza, né? A agilidade com que você faz essa movimentação de conheceres, né? Sim. Ou no caso, por exemplo, a habilidade em expressão verbal, né? Saber se comunicar. Comunicação oral. Né? Então, isso, nós que somos professores, a gente exercita isso constantemente. Seja aqui numa modalidade à distância, em que a gente não está vendo vocês, Exato. ou seja em sala de aula. Exatamente. Né? Ou assim como um radialista, um apresentador de televisão, até mesmo um político. Exato. Né? E a gente observa, por exemplo, que quando você vai ao mercado, quando você vai a uma loja, muitas vezes o vendedor que ali está, ele não tem essa habilidade de se expressar verbalmente. E você vai com outro vendedor, o cara, né, te encanta até. Aliás, ele falando encanta o comprador até. Agora, claro, acaba levando o produto, né? Isso a gente está falando de uma habilidade específica, que é a habilidade verbal. Exato. Né? Então, existe a competência, o vendedor competente, né, como a gente falou do boteiro competente, o professor competente, que existem várias habilidades que nós temos que dominar para ser um professor competente. Exatamente, eu queria falar agora, o professor, ele tem que ter habilidade, né, oral. Sim, uma das, né? E talvez uma das principais. Ele tem que saber trabalhar em grupo. Ele tem que saber organizar grupos. Exato. Ele tem que aprender a aprender. Tem que ser flexível. Exatamente. Né? Então a competência... Tem que pensar à frente. A gente está falando de competências em escolas, né? Mas a competência começa lá com o professor, né? Ele tem que ter essas competências também.
e habilidades. Aí, mas como é que faz? O professor é iniciante, ele não tem ainda, alguns têm até naturalmente, mas normalmente eles não têm ainda a habilidade oral para começar a dar aula. Então ele é inseguro e tal. Sim. Vai passando o tempo, o camarada, lógico, A partir do treino, né? do treino, dando você aula para de constantemente. gaguejar em público, exatamente. né? E o cara começa a ler mais também, para que não, né? Para Não que ele ficar possa sem assunto na articular hora, né? diferentes ideias. Exato. E aí com o tempo ele vai conseguindo dominar a classe, né? Então é uma coisa que deveria ser treinada até na faculdade, né? Mas, através de seminários, por Exato, exemplo. seminários. Na faculdade a gente trabalha isso através de seminários. Então, o cara lá na lance... frente para falar, né? Sim, ele tem que se expor. Exato. Ele tem que se Pode expor, ter vergonha, tem que não. trabalhar essa habilidade verbal. É. Né? Tem que tem que criar conflitos dentro da sala de aula para que ele aprenda a administrar conflitos. Exato. Que é outra habilidade que nós temos Exatamente. Que ter. E aí vai a habilidade, vai também essa dica para o professor. Então você promova discussões, não é briga, não, discussões em sala entre de grupos, aula. entre alunos, sobre o que ele pensa, o que ele acha. Você está desenvolvendo competências aí. Sim, porque é o que a gente falou, né? O nosso jovem, ele está indo para um mercado de trabalho, e aí eu sou obrigado... E ele tem que saber se expressar, né? Eu sou obrigado a concordar que as competências e habilidades, elas estão voltadas pro saber fazer. Exato. Né? E aí tá ligado ao mundo do trabalho. Mas a gente precisa criar situações em sala de aula conflitantes, em que os alunos se exponham para resolver esses problemas, porque é o que gente precisa. E resolva usando essas habilidades, como a competência, leituras, etc.